Um dos textos mais claros sobre fé nas Escrituras Sagradas está no livro de Tiago, na carta de Tiago, capítulo 2. Veja só apenas um versículo que diz: Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Pense nesta afirmação. Uma fé não acompanhada de ações é coisa morta, diz o texto. É algo morto, é algo que não pode te ajudar. É uma ilusão, é uma fé ilusória. Mais tarde no texto ele fala da fé demoníaca. Como assim a fé demoníaca? Sim, a fé que até os demônios têm. Porque eles creem em Deus, os demônios também creem em Deus. Mas eles não fazem nada que uma fé verdadeira em Deus obriga alguém a fazer. É uma fé demoníaca porque crê na consciência, crê na mente, mas nas obras nega o que crê. Vai contra o que crê. Então, uma das definições de fé que mais me ajudaram ao longo da minha caminhada de 30 e poucos anos na fé é a seguinte: fé é o que você faz. Fé pode ser vista pelas ações. A minha fé é vista pelas minhas ações. O que eu creio, de fato, não pode ser diferenciado daquilo que eu faço. As duas coisas estão ligadas. Então, se uma pessoa diz que crê em Deus, mas as suas ações negam esta fé, na verdade ela não crê em Deus, ela está se enganando. É o auto-engano. E daí você tem a resposta do porquê tantos crentes, tantos religiosos, tantas igrejas espalhadas por este país e mundo e tão pouco resultado prático na vida dessas pessoas e até na sociedade. Parece até que quanto mais igrejas existem, mais problemas nós temos. Era para o Brasil estar muito melhor com o crescimento dos evangélicos, porque nos últimos 30 anos, 40 anos, os evangélicos cresceram muito no nosso país. Supostamente, nós temos aí um número entre 40 a 60 milhões de evangélicos no Brasil. Mas onde estão essas pessoas? Onde está o impacto dessas pessoas na sociedade? Então, quando você troca a miúdo, quando você olha o balanço da fé das pessoas, você vai ver que muitos têm uma fé nominal. Elas levam o nome de cristãos, mas as suas práticas negam o próprio Deus que elas dizem que servem. Então, fé é o que você faz. Fé não é o que você confessa apenas. Fé não é ir à igreja apenas, pertencer a uma denominação, carregar uma Bíblia com você. Fé não é dizer preces, rezas. Fé não é postar na rede social um versículo. Fé não é você simplesmente dizer que crê em Deus. A fé, como a fé abraâmica nos ensina, é uma fé acompanhada por obras. Quando a pessoa crê, imediatamente ela obedece à palavra de Deus. Não importa o que ela sente, não importa o que ela acha, não importa suas opiniões pessoais. Quando Deus manda, ela obedece. Quando a palavra de Deus fala, ela obedece. Então a vida dela é guiada pela palavra de Deus, praticada com os seus atos. Então é por isso que muitos, no final de suas vidas, terão o maior choque, a maior surpresa. Morrerão
e não serão salvos. Como está escrito aqui. Será que essa fé que não é acompanhada de ações pode salvá-lo? Está escrito aqui, tal fé não pode salvar, porque é uma fé falsa, é uma fé demoníaca, ilusória, enganosa. É uma fé que não tem ações, é uma fé morta. A pessoa mostra o que crê pelo que ela faz. Então, se eu creio em Deus, o que eu faço? Eu tenho que mostrar esta crença através das minhas ações. Se eu creio num Deus justo, esta é a minha fé, então eu tenho que ser justo. As minhas atitudes têm que ser justas. Se eu creio num Deus misericordioso, eu tenho que ser misericordioso. Se eu creio num Deus que me pede obediência, eu tenho que obedecer. Se ele me pede sacrificar o meu eu, as minhas vontades e fazer a vontade dele, eu tenho que negar a minha vontade e fazer a dele. Se ele diz que eu não devo viver na prostituição, eu não vou viver na prostituição. Se eu tenho que perdoar quem me ofendeu, eu vou perdoar quem me ofendeu. Então, a fé verdadeira, ela faz a vontade de Deus. Ela faz o que ela diz que crê. Ela pratica isso. E é aí que você entende a razão do sacrifício, o poder do sacrifício. Porque o sacrifício é a maior expressão de fé. Pense nisso. Ninguém sacrifica a não ser que tenha a mais pura convicção no que crê. Porque sacrifício é uma obra que poucos estão dispostos a fazer. Poucos. Você só sacrifica quando você crê, quando você tem certeza daquilo que você crê. Então, a fé sem obras, a fé sem ações, sem sacrifício, é uma fé ilusória. E por isso, muitos que dizem crer, vivem suas vidas como se estivessem crendo no diabo. É a fé demoníaca, a fé enganosa. O que você deve fazer com esta informação? Você tem que avaliar a sua fé. Não se conforte pelo fato de você ir a uma igreja, o fato de você conhecer a Bíblia, como os fariseus conheciam, minuciosamente. Não se iluda pelo fato de você fazer orações. Olhe para o que você faz. O que você tem feito em relação à fé que você diz que tem? Quais são as obras, as ações que podem mostrar a sua fé? Quais os sacrifícios que você tem feito para mostrar esta fé que você tem? Por isso Deus disse para Abraão: sai da tua terra para a terra que eu te mostrarei. Primeiro você mostra, depois eu te mostro. Assim é que funciona a fé. Goste você, concorde você ou não, fé é o que você faz.